Dando continuidade à primeira parte do nosso curso, denominado Fundamentos de Comunicação Móvel, vamos ao terceiro vídeo, em que discorreremos um pouco sobre as técnicas de múltiplo acesso que foram fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas digitais de comunicação móvel, os chamados sistemas 2G, ou sistemas de segunda geração. As técnicas de múltiplo acesso são fundamentais para entendermos como mais usuários conseguem compartilhar a mesma faixa de frequência, ou seja, como muitos usuários conseguem ser inseridos dentro do sistema celular. Em sistemas de comunicação sem fio, é desejável que o assinante envie informações para a estação radiobase, ao mesmo tempo que recebe informações da ERB. Então, por exemplo, nos telefones convencionais pode-se falar e escutar simultaneamente, sendo esse efeito denominado de duplexação, que também é exigido em sistemas de telefonia sem fio. A duplexação pode ser feita por meio de técnicas no domínio de frequência ou do tempo, ou seja, o FDD ou o PDD. A duplexação por divisão de frequência, do inglês Frequency Division Duplexing, sendo utilizada comumente a sigla FDD, oferece duas bandas de frequências distintas para cada usuário. A banda direta oferece tráfego da estação radiobase para o celular, a banda reversa provê tráfego do celular para a estação radiobase. Na FDD, qualquer canal duplex consiste em dois canais simplex, ou seja, um direto e um reverso. Então há um dispositivo chamado duplexador dentro de cada celular e na ERB para permitir simultaneamente a transmissão de rádio bidirecional, ou seja, a comunicação da ERB para o celular e do celular para a ERB. Já a duplexação por divisão de tempo, Time Division Duplexing, o TDD, utiliza o tempo ao invés da frequência para fornecer um enlace direto e um reverso. Então, na TDD, múltiplos usuários compartilham um único canal de rádio, alterando-se no tempo. Usuários individuais vão receber permissão para acessar o canal naquelas faixas, naqueles slots de tempo que foram atribuídos a eles, sendo que cada canal duplex tem um slot de tempo direto e um slot de tempo reverso, o que facilita a comunicação bidirecional. Sendo essa separação de tempo muito pequena, a transmissão e a recepção de dados para o usuário parecem simultâneas. A grande vantagem do TDD é que a comunicação pode ser feita em um único canal e dessa maneira não há mais a necessidade do duplexador compondo o aparelho celular do usuário final. Bom, em termos das técnicas de múltiplo acesso, há três técnicas fundamentais consolidadas diretamente aplicadas à telefonia celular: o FDMA, o TDMA e o CDMA. Os principais sistemas de segunda geração adotaram as técnicas TDMA ou CDMA. O GSM, o padrão europeu, o IS-54, o americano, e o PDC japonês eram baseados no TDMA. Já o IS-95 americano era baseado no CDMA. O FDMA, do termo em inglês para Frequency Division Multiplexing Access, o acesso múltiplo por divisão de frequência, consiste na alocação da banda de frequências disponível em subbandas menores para cada usuário. Se um canal não é usado, há desperdício de recursos, já que esse canal não é mais utilizado por outro usuário. Ele se caracteriza por cada canal ter uma pequena largura de faixa e ser necessário uma filtragem relativamente complexa para garantir que a interferência não afete os canais vizinhos. Tá? Essa imagem ilustra que cada faixa de frequência, cada pequena faixa de frequência é disponível durante todo o intervalo de tempo para cada usuário. Então, F1 é uma frequência, F2 é outra frequência, enfim. Por exemplo, esse sisteminha aqui é dividido em 8 frequências que são compartilhadas indistintamente. Então, cada usuário, ou seja, o usuário F6, por exemplo, que usa essa faixa F6, tem todo o canal disponível durante todo o intervalo de tempo e assim sucessivamente. No TDMA, da sigla Time, que é o do inglês Time Division Multiplexing Access, é a técnica de múltiplo acesso adotada pelo GSM e pelo padrão americano IS-54. A partir do compartilhamento da mesma frequência para mais usuários, no caso do padrão americano, para 3, até 3, e no caso do europeu, para até 8 usuários sucessivamente em cada faixa de frequência, por meio apenas de uma divisão do tempo
Isso aumenta muito a eficiência da transmissão. Então já foi um salto em termos de capacidade, permitir que 3 usuários usassem a mesma faixa de frequência no americano e até 8 no padrão europeu, no padrão GSM. No americano, a banda passante, a largura de banda é de 30 kHz com 3 canais por portador, ou seja, com 3 frequências distintas, ou seja, 3 usuários acessando aquele mesmo canal. Cada quadro tem uma duração de 20 milissegundos, em que cada janela tem uma duração de 6,67 milissegundos. Já o GSM, inicialmente desenvolvido na Europa, que depois se expandiu no mundo inteiro, tem uma banda passante de 200 kHz e 8 canais por portadora, ou seja, até 8 usuários podendo compartilhar a mesma faixa de frequência, até 8 usuários compartilhando cada uma dessas faixas de frequência. Já o CDMA é uma mudança de paradigma bem interessante, né? O Code Division Multiplexing Access, o acesso múltiplo por divisão no código, permite que todos os usuários utilizem a mesma faixa de frequência durante todo o tempo. E cada sinal recebe um código, e quando o receptor tiver o código específico, ele retira a mensagem desejada dentre as demais. Ou seja, essa técnica espalha diferentes sinais, vários sinais, múltiplos sinais em uma larga faixa espectral. Então foi uma mudança conceitual muito interessante, porque passou-se a utilizar com uma única faixa de frequência mais larga, todos os usuários transmitindo simultaneamente. Por meio do código específico para cada ligação, não havia ou minimizava-se enormemente a questão de interferência e permitia-se o reuso de todas as frequências disponíveis naquelas faixas. Então, uma vez que abordamos inicialmente as técnicas de múltiplo acesso, vamos então entender um pouco as características dos 3 principais sistemas de telefonia celular de segunda geração, os sistemas 2G. Antes disso, é importante entender quais as estratégias que orientaram essa migração dos sistemas analógicos para os sistemas digitais. Nos Estados Unidos, o objetivo era manter a compatibilidade com a primeira geração, facilitando o roaming no país. Os Estados Unidos correspondem a um país com dimensões continentais, então a questão do roaming era fundamental. Alguém saísse de um estado para outro, se deslocava, seja de carro ou por qualquer outro meio. Era importante ter essa integração, permitindo que aquele usuário tivesse acesso à telefonia celular onde quer que ele estivesse no país. Já na Europa, como havia muitos sistemas distintos, primeira geração praticamente um sistema para cada país, a meta foi desenvolver um padrão compatível com a rede telefônica fixa e com os padrões ITU, da União Internacional de Telecomunicações, da sigla em inglês. Então, os objetivos da comunicação digital celular são melhorar a eficiência do espectro, minimizar a interferência, elevação da imunidade a um ambiente de propagação, melhorar a sensibilidade dos receptores e utilização de códigos corretores de erro na parte de voz. Então, os padrões de segunda geração mais populares foram o GSM, o padrão desenvolvido inicialmente na Europa, permitindo até 8 usuários em um canal de 200 kHz, utilizando acesso múltiplo TDMA. O padrão IS-54, que depois foi conhecido como IS-136, baseado no TDMA, ou seja, o TDMA americano, permitindo 3 usuários compartilhando um canal de 30K, ficou conhecido como AMPS digital, fazendo analogia com o AMPS de primeira geração. O PDC era o padrão de TDMA japonês, muito semelhante ao IS-136, e o IS-95, conhecido como CDMA1 ou CDMA 2G, permitia até 62 usuários com codificação ortogonal, todos transmitindo simultaneamente no canal de 1.25 MHz. Então é importante já destacar aqui a diferença da largura de banda do CDMA 1.25 MHz, comparando com os 30K do TDMA americano e os 200 kHz do europeu. Bom, o AMPS digital começou a ser desenvolvido no final da década de 80 com o congestionamento do sistema analógico celular nas grandes cidades americanas, que tentaram inicialmente uma solução chamada de AMPS de faixa estreita, ou Narrow AMPS, em que se buscava duplicar o número de usuários, mas isso afetou a qualidade do sinal e aumentou a interferência.
Então, os Estados Unidos passaram a buscar um sistema que possibilitasse a ampliação total do serviço, sendo compatível com o sistema celular de primeira geração. Isso foi fundamental no desenvolvimento do sistema digital deles. Então, dessa maneira, como era necessária a compatibilidade com a primeira geração, mantiveram a largura de banda de 30 kHz por portadora e passaram a utilizar o TDMA. Inicialmente chamado de S54 e depois passou a ser chamado de S136. Tá? Então, eles tinham inicialmente a intenção de aumentar em 10 vezes a capacidade comparado com o sistema analógico. Compatibilidade com o sistema analógico é uma transição suave do sistema AMPS para os sistemas digitais. Não conseguiram chegar nesse patamar de 10 usuários por canal, mas chegaram ao patamar de 3 usuários por canal. Tá? Então, cada quadro tem uma duração de 20 milissegundos, cada janela correspondendo a 6,67 milissegundos. Então, no DAMPS, todos os transmissores dos celulares devem ser capazes de reduzir e aumentar a sua potência de acordo com os comandos recebidos das herbes que fazem o monitoramento. Esse é um aspecto muito interessante. No handoff, o celular monitora a intensidade de até 12 herbes, sendo a média das medidas feitas a cada 1 segundo. Então, o resultado de todas essas medidas é enviado para a herb em uso, que aí vai definir se a ligação é mantida naquela herb ou se ela passa para outra, o que caracteriza o handoff. Por ser um aparelho dual, ou seja, analógico digital, capaz de operar, transmitir, receber sinais de herbes analógicas ou digitais, foi necessário desenvolver estratégias para se ter um handoff de uma herb analógica para uma digital, de uma herb analógica para outra analógica, de uma herb digital para outra digital ou de uma herb digital para uma herb analógica, sempre focando primordialmente na compatibilidade com a primeira geração para levar uma transição suave, permitindo que os usuários, de maneira mais tranquila, migrassem para a segunda geração sem uma transição muito abrupta. Comparando o padrão DAMPS com outros sistemas, pode-se destacar algumas vantagens e desvantagens, como controle de potência menos rigoroso. Os sistemas TDMA podem ser combinados com técnicas de múltiplo acesso, permitindo aplicações de voz e dados, cada um deles a taxas distintas, além do handoff assistido, em que o próprio celular fornece à herb informações sobre a qualidade do sinal recebido das diferentes herbes da rede celular. Como desvantagens principais, destaca-se que a alocação e gerenciamento do conjunto de frequências e janelas de tempo é mais complexo, mais difícil, e os sistemas TDMA ocasionalmente necessitavam de equalização para minimizar, combater os efeitos de múltiplos percursos ou de multipercursos na propagação dos sinais. Teremos a oportunidade de destacar essas características mais à frente, o que seria essa questão de múltiplos percursos, efeitos de desvanecimento, todos esses parâmetros. O IS-95 é outro padrão americano, só que baseado no CDMA. Ele surgiu a partir da necessidade de um sistema totalmente digital. E o IS-95 é baseado na tecnologia de espalhamento espectral, que também teremos a oportunidade de investigar, de estudar com maior profundidade nas etapas subsequentes desse curso. Essa tecnologia apresenta uma grande banda passante, uma elevada banda passante, ou largura de faixa. Então, o processo de espalhamento espectral leva a uma grande quantidade de redundância no sinal transmitido, permitindo ao receptor a supressão da interferência, de quase toda a interferência, por conta do canal. Então, o emprego do CDMA permite a utilização de códigos ortogonais. Isso aí foi fundamental para o desenvolvimento do CDMA. Ou seja, por essas características já podemos perceber que ele é muito diferente do AMPS, do DAMPS e do GSM, como a gente vai ver logo na sequência, alguns slides à frente. Ao invés de dividir a faixa de frequência para vários usuários distintos, o CDMA caracteriza-se por uma grande largura de banda, ou seja, uma transmissão sobre todo o espectro de frequências durante todo o tempo. Isso, portanto, fica bem definido. Várias transmissões simultâneas
acontecendo, sendo separadas exclusivamente por meio de codificação, um código específico para cada ligação que está sendo realizada. Então, no CDMA, várias transmissões simultâneas são realizadas pelo uso de um código para cada ligação. Em termos de capacidade, é um aumento de 8 a 10 vezes quando comparado com o AMPS. O CDMA é um sistema bem distinto, né, bem complexo. Né? Então, cada tempo de duração de um bit é subdividido em N intervalos curtos denominados de chips. Então, a gente não fala de bitrate, taxa de bit, a gente fala de taxa de chip. Então, normalmente existem 64 ou 128 chips por bits. Então, é importante a gente começar a se habituar a essa terminologia quando estudarmos o sistema CDMA. O padrão o IS-95, cujo nome de fantasia é o CDMA-1, operava nas faixas de 800 MHz e 1.9 GHz e chegava a taxas de até 14.4 kbps, lembrando que a gente está na segunda geração. O CDMA 2000 buscou fornecer uma transição suave para a terceira geração, a gente vai falar sobre isso na sequência. Aqui a estrutura, a configuração básica de um sistema de telefonia celular baseado no CDMA, a integração da CCC com as herbes, aqui a única diferença grande na arquitetura é uma entidade intermediária que gerencia algumas herbes e ela em seguida está conectada à CCC. Como vocês devem lembrar, na primeira geração no AMPS, a CCC estava interligada diretamente a todas as herbes de uma determinada região geográfica. Então aqui a BSC faz essa interface intermediária. Né? Principais vantagens do padrão CDMA são reutilização de todas as frequências disponíveis, grande ponto positivo. Aproveitamento de forma construtiva da interferência multipercurso, sem necessidade de equalizadores de canal. Então foi patenteado, foi desenvolvido um receptor para o CDMA denominado RAKE, né, que favorecia esse aproveitamento da interferência para o melhor desempenho do sistema sem a necessidade de equalização. O soft handoff, ou handoff suave, os diversos canais do receptor RAKE substituem gradativamente o código da herb em operação para o código da nova herb. A capacidade do sistema é ampliada por meio do fator de atividade vocal, ou seja, a ausência de atividade vocal implica em não ter sinal no sistema, e uma facilidade de compartilhamento de frequência com outros sistemas. Teremos a oportunidade também, mais à frente, tirar dúvidas e na bibliografia que vai ser disponibilizada, sugerida, diferentes características vão ser apresentadas e essas vão ser mais desenvolvidas para uma melhor compreensão desse sistema. Como desvantagens podem ser citadas a interferência perto-distante, ou near-far interference, em que é necessário um controle do nível de potência dos celulares, porque como agora temos vários sinais transmitindo vários aparelhos operando na mesma faixa, terminais móveis mais próximos da herb podem mascarar o sinal de aparelhos mais distantes. Então, isso é um problema real que precisou ser combatido na evolução do CDMA. Além da necessidade de sincronismo, em que as herbes são sincronizadas por satélites GPS e os celulares recebem o sincronismo enviado pelas próprias estações rádio-base, no caso do CDMA. O GSM, inicialmente a sigla vem do termo francês Groupe Spécial Mobile e depois do Global System for Mobile Communication, é um padrão digital de segunda geração celular desenvolvido na Europa e adotado na maior parte do mundo, sendo projetado desde o seu início para atender às diferentes características, a ter em mente principalmente a questão da flexibilidade. Então, há uma vasta documentação até hoje disponível para quem tiver interesse para estudar todas as especificações, todas as configurações possíveis de utilização do sistema, faixas de frequência, potência, enfim, todos esses aspectos necessários para a instalação do sistema GSM nos diversos países da Europa e depois, posteriormente, no mundo. O GSM foi desenvolvido inicialmente para a faixa de 900 MHz e depois ampliado, posteriormente adaptado para as frequências de 1.8 e 1.9 GHz.
Sua característica fundamental é a largura de banda de 200 kHz, permitindo até 8 usuários utilizando o canal simultaneamente por meio de TDMA. A arquitetura do GSM é muito complexa, né? E ela foi dividida em 3 subsistemas interconectados entre si. Diante de toda a complexidade do sistema, ele conseguir detalhar melhor cada uma das suas etapas e permitir a flexibilidade em pontos específicos, de acordo com a necessidade dos países que os instalavam. Tá? Vamos entrar em detalhe em todos esses blocos que compõem a arquitetura do GSM, mas na bibliografia sugerida e vastamente disponível também em outros artigos, em referências na internet, pode-se vislumbrar em detalhes todos esses bloquinhos. O equipamento, o aparelho celular é composto pelo aparelho celular em si e pelo famoso chip chamado de SIM card, né? Ele foi muito popular, né? É o Subscriber Identification Module, o chipzinho, o módulo de identificação do assinante, né? Então era muito flexível, você poderia chegar em diferentes locais, em diferentes estados, países, enfim, colocava apenas um chip daquela localidade no seu aparelho celular para você não gastar com o roaming, enfim. Então isso facilitou enormemente a popularização do sistema GSM. Então, o SIM fornece uma identificação ao aparelho celular e sem o SIM o celular fica inoperante, exceto para chamadas de emergência, né? Provavelmente para as gerações mais novas, né? O GSM deve ter sido a primeira linha de celular, ou talvez nem tenha sido utilizada por um público mais jovem, né? Mas havia um PIN, ou seja, um número de identificação pessoal que era necessário digitar no aparelho para desbloqueá-lo, para poder realizar a ligação, utilizar o celular, enfim. Se fosse inserido o código errado por 3 vezes, o chip ficava bloqueado, era necessário pegar lá juntamente com o chip, o código PUC, né, a chave de desbloqueio pessoal de 8 dígitos, também armazenada no cartão, senão você travava o celular e somente era desbloqueado em fábrica. E a potência de um celular GSM atingia até 1 watt. O subsistema da estação rádio base, o Base Station Subsystem, o BSS, gerencia as transmissões entre os celulares e a central de comutação e controle, que no GSM é chamada de MSC. O BSS também gerencia toda a interface de rádio, transmissão entre os celulares e os subsistemas do GSM. Então, o BSS é dividido na estação rádio base ou estação transceptor e o controlador de estações de rádio base. Aí são características específicas da arquitetura GSM que nós convidamos aqueles que tiverem interesse para se aprofundarem nesse detalhamento. O subsistema NSS desempenha um papel central da rede, contendo, dentre outras funções, a MSC ou a função do CCC. E o subsistema de operação e suporte OSS suporta a operação e manutenção do sistema GSM interagindo com outros subsistemas. Ou seja, fizemos uma breve descrição aqui do OSS, do NSS e do BSS, especificamente trabalhando com as estações rádio base que estão ligadas diretamente ao usuário. E aqui no aparelho celular do usuário destacamos novamente o chipzinho, né? O SIM card, como ficou tão popular ao redor do mundo. O handover foi a terminologia adotada no GSM para o handoff, embora, como comentado anteriormente, são usualmente utilizados como sinônimos, mas há muitas pessoas que preferem utilizar o termo handoff nas outras tecnologias, handover no GSM, enfim. A função é a mesma, ou seja, no handover, o celular monitora os níveis de potência das herbes vizinhas e vai auxiliar as estações rádio base a fazer a transição para a herb que esteja oferecendo a melhor potência possível, a melhor qualidade de transmissão. Então, a estação rádio base, chamada de BTS no GSM, também realiza as medidas de qualidade e potência do enlace com o celular. Então, se as medições indicarem a necessidade de um handover, esse pode ser realizado imediatamente pela estação rádio base sem a necessidade de esperar pelas medições do aparelho celular da estação móvel em si.
Algumas características do GSM são a transmissão descontínua, que é a detecção de pausas na voz durante a conversação. Então, se uma pausa mais longa fosse detectada, a transmissão era suspensa para otimizar o desempenho do sistema, né? Então, havia a necessidade de um ruído de fundo mínimo que era inserido quando a ligação estava em trânsito, né, para que ela não fosse concluída. Além disso, a questão de desvanecimento seletivo em frequência para evitar atenuações, perdas de potência do sinal em algumas frequências específicas, o celular deve entrar em modo de salto em frequência quando solicitado pela ERB ou pelo BSC. O que é o salto em frequência? O frequency hopping é uma técnica que permite que as frequências de operação dos canais sejam mudados, de modo que todos os usuários vão transmitir em algum momento em todas as faixas disponíveis. E dessa maneira é distribuído, é minimizado o efeito de desvanecimento, o efeito de atenuação, de perda de potência, caso o usuário ficasse operando sempre na mesma faixa de frequência. No GSM só é utilizado o Slow Frequency Hopping. Teremos a oportunidade também de falar sobre outras técnicas de espalhamento espectral mais à frente, sejam elas o Frequency Hopping, o salto em frequência, quanto o espalhamento espectral. E detalhar mais a questão do espalhamento espectral. Então, o GSM permite até 8 usuários conectados simultaneamente, sendo compatível já com a rede digital de serviços integrados. Então, funções que surgiram no início dos anos 2000 que não existiam na primeira geração de telefonia celular analógica, né? Por exemplo, a opção de espera de uma chamada, desvio de chamada, chamada com restrição a alguns serviços de dados, enfim. Então, foram funcionalidades que foram inseridas por meio do GSM. Grandes flexibilidades, grandes características do GSM foram o roaming internacional, uma arquitetura aberta e altamente flexível, permitindo a utilização em praticamente todos os países do mundo, uma operação integrada com a rede digital de serviços integrados, com a rede de dados pública com comutação de circuitos, a rede de dados pública com comutação de pacotes e a rede telefônica pública comutada, né? Terminais pequenos de baixo custo, mais acessíveis e com características de segurança com níveis mais elevados de segurança de criptografia. Dentro da migração, da evolução do GSM, destaca-se o GPRS, que era o General Packet Radio Service, é um serviço para comunicação de dados, que permite ao celular uma conexão à internet sem a necessidade de uma chamada telefônica. Hoje é uma coisa tão fundamental, tão básica, né, por conta das características da telefonia atual, mas no início era o GPRS que permitia acessar a internet sem fazer uma ligação uma chamada telefônica, né? Então, o serviço do GPRS poderia utilizar até os 8 slots de tempo de um canal GSM para o mesmo usuário, que permitia que, se fosse possível, chegar a uma taxa máxima de até 115 kbps para navegar. O ED é outra sigla muito famosa, muito comum ainda nos sistemas GSM, né, que é o Enhanced Data Rates for GSM Evolution, padrão desenvolvido para ampliar a taxa de dados para os serviços do GSM. Toda a evolução do GSM para a terceira geração, buscando taxas de até 2 megabits por segundo, foram padronizadas pelo grupo 3GPP. Essa migração para a terceira geração vai ser objeto do próximo vídeo dessa aula, em que falaremos sobre sistemas digitais de comunicação móvel de terceira geração.